Qual foi o melhor momento que você viu em que o mundo real atingiu um garoto rico e mimado? Cresci com crianças ricas e ainda mantenho contato com algumas delas. O pai de um cara era dono do escritório de advocacia mais prestigioso da cidade. Ele disse que sua vida mudou no momento em que ligou para o pai da prisão a segunda vez que foi detido. Seu pai disse: "Bem, lamento saber que você foi preso. Boa sorte." E desligou. Ele disse que ficar trancado de volta em sua cela foi um momento singular que mudou completamente sua vida. Conheci um cara no ensino médio que se gabava de não ter que prestar atenção na escola porque seu avô era vice-presidente da corporação que fornecia papelão para caixas de cereal para a General Mills. A última vez que verifiquei, ele ainda trabalhava na Best Buy 5 anos após o colegial, o mesmo emprego que tinha no ensino médio. No primeiro ano da faculdade tinha um cara do outro lado do corredor. É um garoto rico e mimado de uma grande cidade do sul. Algumas semanas depois do segundo semestre, ele e um amigo encontraram um talão de cheques na calçada. Os FDP estúpidos decidiram assinar um cheque e descontá-lo no banco em que a conta está. O caixa imediatamente chamou a polícia e os dois foram presos. Conversamos na noite em que ele foi preso e ele riu e disse que seu pai iria cuidar disso e tudo ficaria bem. Naquele fim de semana conhecemos o pai dele quando eles tiraram tudo dos dormitórios porque o idiota foi expulso. Acho que o papai não cuidou disso. Tive um colega de quarto no meu primeiro ano de faculdade que veio de uma família de petróleo incrivelmente rica do Oriente Médio. Lembro-me de que ele teve dificuldade em se ajustar a não ter outra pessoa preparando a comida para ele. Lembro-me de acordar uma manhã e ir para a cozinha e vê-lo tentar comer ovos e torradas que ele mesmo havia preparado. Ele me perguntou como eu costumo preparar ovos fritos porque o dele estava bem crocante. Acontece que ele tinha acabado de quebrar o ovo inteiro na panela e preparou com casca e tudo. Eu não conseguia parar de rir, mas me senti muito mal pelo cara. Eu conhecia um garoto rico do ensino médio que foi para a faculdade e festejou todas as noites. Seus pais descobriram que ele estava reprovando basicamente em todas as aulas. Então eles dirigiram secretamente em um sábado de manhã com o conjunto de chaves sobressalentes do carro que haviam comprado para ele e simplesmente partiram com o carro. Estou tentando ser um homem melhor e não me deliciar com o infortúnio de ninguém, mas o garoto rico da minha escola destruiu sua caminhonete e ficou chateado quando os pais não quiseram substituí-lo. Então de propósito bateu a caminhonete de seu irmão gêmeo porque se ele não pudesse ter uma nem o irmão poderia. De qualquer forma, o garoto desapareceu. Presumi que ele foi para a cadeia ou algo equivalente. Descobri recentemente que não. Na verdade, pais literalmente o deserdaram e o mandaram embora para se defender sozinho. E eu não tenho ideia de como sua vida está agora. Este não é o melhor, pois é muito triste e francamente merecido, mas um bom exemplo da pergunta feita. Eu estudei em uma escola primária particular muito cara. Uma amiga minha cresceu muito rica. Seu pai é um cirurgião e mãe uma dona de casa. Eles a controlavam muito e honestamente, eram um pouco assustadores. Eles a protegeram ao extremo e ela frequentemente repetia coisas insanas que eles diziam textualmente porque era tudo o que ela sabia. Se ela fosse instruída a limpar seu quarto mas deixasse um item fora após a inspeção de seus pais, eles jogariam o item fora, não importando o que fosse. Uma vez foi algo muito sentimental para ela, não me lembro o que era. E quando ela me contou e eu expressei simpatia, ela disse algo como: "Oh não, tudo bem, a culpa é minha. Se eu dissesse a meus filhos para limparem seus quartos mas eles não o fizessem e chamasse seus amigos iriam para casa e contariam a seus pais sobre o quanto minha família é desleixada e isso não pode acontecer." Essa era sua preocupação aos 10 anos. Quando chegou a hora da faculdade, eles a mandaram para uma escola cara e difícil de entrar e disseram a ela que seu único propósito ali era encontrar um marido, especificamente um médico ou engenheiro, para ele sustentar ela e ela virar uma dona de casa como sua mãe. Ela me disse que esse era seu único propósito. O que partiu meu coração porque ela é uma pessoa inteligente que conseguiu entrar na dita escola para começar e seus pais deveriam ter encorajado objetivos diferentes para ela. Bem, ela encontrou um namorado, mas no final de seus 4 anos de graduação ele acabou por ser um narcisista traidor babaca. A parte narcisista babaca era óbvia para mim desde o início, mas ela não tinha ideia do que era um relacionamento saudável. No entanto, a traição era óbvio o suficiente para ela terminar com ele. Então, em vez de ir direto para o casamento, o que decepcionou seus pais e eles a expulsaram de casa, ela de repente teve que se tornar totalmente independente, encontrar um emprego e um apartamento e está indo bem para si mesma. Ela é uma pessoa totalmente diferente agora e percorreu um longo caminho. O cara rico em nosso dormitório da faculdade achava que ele era intocável porque seu pai era um jogador da NFL dos anos 90 e ainda não havia gastado todo o seu dinheiro.
Ele embebedava as calouras e depois se filmava fazendo com elas e mostrava a todos os seus amigos no dia seguinte. Bem, um amigo não era tão próximo quanto ele pensava e o denunciou para a polícia do campus e depois para a polícia de verdade. Foi uma noite divertida assistir o estacionamento se encher com os policiais entediados de plantão naquela noite e arrastar sua bunda para fora do dormitório enquanto eles reuniam suas evidências. A administração e o corpo docente de uma universidade recusaram uma oferta substancial de dinheiro de doação de um casal que queria que seu filho se matriculasse em artes. O filho deles não cumpria os requisitos mínimos de ingresso escolar e tinha pouca aptidão para a arte. Ainda assim, com seus milhões, ele achava que o dinheiro compraria seu caminho para um grau fácil como graduado em arte. Ele ficou pasmo ao receber um aviso de não admissão. Um parente um tanto distante passou todos os seus anos de universidade e 20 anos festejando muito com a mesada de 100 a 120 mil que seu pai rico lhe dava todos os anos. Ele era dono de uma empresa. Ele viajava o mundo todos os anos indo para Bali, Tailândia, Europa, e todos os anos Oktoberfest, simplesmente furioso. Aos 32 anos ele decidiu estabelecer uma área de resort de esqui de luxo nos Estados Unidos e abrir um negócio com sua noiva interesseira. Quando ele foi transferir seu dinheiro para sua conta bancária nos Estados Unidos, percebeu que chegava a apenas alguns milhares de dólares. Ele perguntou com raiva à funcionária do banco por que ela não havia transferido o valor total, apenas para ser informado de que era o valor total. Seu pai o interrompeu sem dizer nada e ele simplesmente não percebeu. Por alguns anos no ensino médio estudei em uma escola particular americana super cara na Suíça. A empresa em que meu pai trabalhava pagava quase todas as mensalidades, então foi uma oportunidade incrível para mim. A maioria das crianças nesta escola era do Departamento de Estado ou de famílias americanas que viviam na Arábia. No entanto, havia algumas crianças sauditas que estavam lá, principalmente para que pudessem falar um inglês impecável para ajudar em suas futuras carreiras. Um desses garotos, que chamarei de príncipe, estava em algum lugar na linha de sucessão saudita. Não era um verdadeiro candidato a rei, mas sua família era rica. Ricos de uma forma que a maioria de nós nem consegue imaginar. Esta escola tinha algumas regras. Como você não poderia ter um carro como estudante mesmo que tivesse idade suficiente para obter uma licença na Suíça. Essa regra foi um grande problema para o príncipe, mas ele sobreviveu ao longo do ano de alguma forma. Durante o verão após seu primeiro ano ele voltou de Genebra para a escola em seu Lamborghini, provavelmente apenas porque poderia fazer isso fora do ano letivo, no caminho para a montanha. Uma estrada com uma série interminável de curvas fechadas, ele conseguiu virar seu Lambo no vinhedo. Acho que um Lambo tem muito poder e ele levou isso ao extremo. Seus pais ficaram furiosos com o que ele havia feito e decidiram puni-lo substituindo seu Lamborghini por um Porsche. E o príncipe ficou tão zangado. Ele reclamou disso amargamente quando o ano letivo recomeçou. O resto de nós meio que apenas nos entreolhamos com espanto. Mesmo planeta, mas mundos diferentes. Uma das minhas colegas de faculdade era muito rica enquanto crescia. Eu não percebi o quão rica ela era até ter que explicar a ela o que era um cupom em detalhes muito extensos. Em várias ocasiões ela se gabou de não estar interessada em sua especialização ou na faculdade em geral, mas estava na universidade porque seus pais exigiam que ela obtivesse um diploma. Não me lembro de vê-la ir para a aula e ela acabou sendo expulsa no segundo ano por desonestidade acadêmica. Acho que essa foi a gota d'água para os pais dela porque eles a cortaram logo depois disso. Na verdade, isso serviu como um alerta. De alguma forma ela conseguiu um diploma de saúde pública em uma escola diferente, apesar da desonestidade acadêmica listada em seu histórico escolar. Ela está indo muito bem para si mesma estes dias. Mantivemos contato e da última vez que conversamos ela estava pensando em fazer pós-graduação. Aqui está uma história diferente. Médico e político local altamente bem-sucedido espera que o filho frequente a faculdade de medicina e se torne médico. Filho desiste. Consegue emprego em uma nova empresa chamada Costco bombeando gasolina. Ele está nessa empresa desde então. Apenas seus aumentos salariais regulares e cheques de bônus dão a ele uma vida boa. Ele simplesmente não queria a vida estressante que seu pai tinha. Quando eu era adolescente, minha irmã e eu vimos pela janela dois caras entrando no carro dela. Corremos escada abaixo o mais rápido possível e os pegamos em flagrante. Um conseguiu fugir, mas o outro congelou e não fugiu. Ele não parecia ser muito mais velho do que eu. Minha irmã chamou a polícia e o garoto ficou olhando para nós e tentando encontrar uma maneira de escapar. Minha irmã disse: "Corra se quiser, meu irmão vai pegar você." A polícia veio e seus pais também. A mãe dele dirigia um carro incrível e a senhora parecia furiosa e triste. Ela estava vestida muito bem e parecia ter muito sucesso. Assim que ela saiu, ela começou a gritar: "Por quê? Damos-lhe tudo. Você tem tudo.
Por que você tentaria roubar? Não lhe damos o suficiente? O garoto parecia encolher e ficar menor. Espero que ele tenha mudado sua vida e começado a estar perto de pessoas melhores. Um dos meus colegas de quarto da faculdade disse a seus pais que a viagem que estávamos planejando que eles estavam pagando era $400 mais cara do que era para que ele pudesse comprar uma certa substância realmente boa. Além disso, eles basicamente pagavam tudo o que ele queria. Ele tinha o cartão de crédito e pedia comida pelo menos uma vez ao dia. Ele também fazia compras de $50 com o cartão com bastante regularidade. Para encurtar a história, eles descobriram que ele mentiu sobre o custo da viagem. Por alguma razão eles ainda pagaram e o deixaram ir, mas depois da viagem ele não pôde mais usar o cartão. Esse cara agiu como se tivesse vivido a vida mais difícil de todos os tempos depois, mas após um tempo acabou superando. Na verdade ele age com menos direito agora. Acabou tendo um efeito positivo duradouro para ele. Nenhuma piada aqui. No colégio esse garoto ganhou um Chevy Camaro novinho em folha. Eu tinha um velho Pontiac Fênix dos anos 80. Não era de longe um carro de corrida, mas ele estava tentando se gabar do que conseguiu em comparação com os carros que outros alunos receberam. Cerca de 2 dias depois, enquanto esperávamos em um semáforo, esse idiota tenta correr conosco porque estou no meu carro e paro com meus amigos ao seu lado. Ele começa acelerando bem alto e tenta fazer um burnout. Veja bem, o sinal estava vermelho e as estradas não estavam molhadas, então ele conseguiu um pequeno burnout. Um pouco de fumaça e tudo mais. Quando seus pneus pegaram tração, ele entrou no cruzamento e bateu no carro da esposa de um dos poucos policiais da minha pequena cidade. Escusado será dizer que isso não acabou muito bem para ele. Nada muito sério, mas eu ensinava em uma escola internacional na África e levávamos os alunos do ensino médio para acampar uma semana por ano. Muitas dessas crianças não estão acostumadas a acampar e nunca usaram transporte público. Eles têm motoristas em tempo integral para trazê-los para a escola e buscá-los. Alguns deles são de famílias muito ricas e politicamente conectadas. Ter que armar barracas e se sujar, não poder tomar banho todos os dias e dormir em chão duro é novidade para eles. Alguns deles realmente adoram, mas outros são infelizes patéticos durante toda a semana. Fim dos relatos. Se gostou, deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que vai aparecer.